Para falar sobre relatório, sobre devolutiva, eu vou falar um pouquinho, de cada coisa que é analisada, né, cada habilidade cognitiva ou socioemocional que é avaliada durante o diagnóstico, durante essa avaliação. Para falar sobre o relatório, eu vou mostrar mais ou menos o esquema, os passos que eu faço para avaliar o aprendente, tá? São 2 dias também de jogos psicopedagógicos, jogos que eu utilizo para avaliação, porque na verdade são muitos, né? Porque tem muitos temas. Então, tem a parte de leitura e interpretação, linguagem, a ortografia, a gramática, tem também a parte de raciocínio lógico, tem as provas operatórias, que também eu vejo pelos jogos, a classificação, conservação, inclusão, e tem toda a parte de percepção visomotora, que é a parte de organização, orientação espacial, coordenação motora e ritmo. Tá? A gente falou muito de anamnese, aquela coisa de não ficar uma entrevista formal, e eu faço muito também na devolutiva, né, para ficar o menos informal possível, né? É lógico que a gente está falando de aprendizagem, estamos falando de comportamental também, o comportamento frente à aprendizagem, mas eu não gosto de fazer aquelas coisas que parece assim, eu sempre entrego um relatório escrito, né, para os pais, mas eu não gosto de fazer aquilo, vamos seguir o relatório. Eu falo para eles, eu entrego, e aí eu aviso que eu vou falando de cada parte do relatório, de cada tema, mas eu vou explicando, é como se fosse traduzindo. Porque eu explico para os pais que, na verdade, eu tenho que colocar os termos técnicos, porque é um documento, né? Um documento que ele vai levar para a escola, às vezes vai levar para o neuro, para o psiquiatra. Então, tem que ter os termos formais, né? Agora, às vezes você fala, ai, nossa, nas provas de orientação, organização espacial, perceptivo-motora, foi abaixo. Isso para os pais que são leigos não quer dizer muito, né? Então, eu vou traduzindo cada parte que eu vou falando do relatório, mas sem me prender tanto, porque eu falei, olha, tudo que eu falar aqui está escrito no relatório, então depois você vai olhar com mais tranquilidade em casa, posteriormente. Agora, como não eu avalio com jogos, né? O psicopedagogo em geral não é uma coisa quantitativa. Então, a gente tem que dar o máximo de detalhes possível do que foi avaliado e o que isso implica como dificuldade, né, para a criança. Também não faço aqueles relatórios assim, geralmente são 4 páginas, de 4 páginas a 5 no máximo, tá? Aqui eu fui imprimir agora, que eu não estava, saiu com uma letra muito grande, mas o que é importante colocar sempre, né? Sempre o logo da pessoa, ou o nome dela, se ela não tiver um logo já criado, e aí embaixo coloca a sua profissão, né? Psicopedagoga, eu coloco psicopedagoga / arte terapeuta. Eu sou neuropsicopedagoga também, mas eu utilizo mais o psicopedagoga, tá? Então eu coloco psicopedagoga, arte terapeuta, porque a arte terapia também já termina cercando tudo que eu coloco nessa parte emocional. E quando vem só pela arte terapia, pelo emocional, então é um relatório muito mais detalhado, principalmente se ele tem alguma função, né, de ir para um juiz, de ser colocado junto de alguma sentença, né? Às vezes os pais estão tendo alguma briga aí judicial, então eles querem alguma coisa, eu coloco o mais isento possível, eu coloco exatamente as palavras, tudo que a criança trouxe, como eu descrevo muito o teste. Um dos testes que eu mais utilizo nessas situações é o Trinca, que eu vou falar mais com vocês sobre os testes projetivos em outra ocasião.
mas é um dos testes que é um teste que é o acesso, os pedagogos têm acesso, né? Um teste que pode ser usado pelos pedagogos e traz muito material, muito subsídio para a gente conseguir conversar. A primeira coisa que eu coloco sempre no relatório, eu ponho com quem foi o contato inicial, se foi feito com a mãe, ou se foi feito com o pai, ou se foi feito com os pais. Então, isso eu acho que na parte do histórico é uma coisa importante, com quem eu tive esse contato inicial, tá? E aí, eu coloco também por que foi pedido esse diagnóstico? Então, foi uma resolução dos pais que acharam que precisava, né? Ou foi um pedido da escola? Então, isso é importante a gente colocar nesse início, quando a gente está colocando o histórico, né? O contato inicial foi feito com os pais e por pedido da escola, e foi pedido e, por sugestão da escola, pedido uma avaliação para detectar as dificuldades de fulano. Ou os pais acharam essa necessidade e resolveram procurar ajuda, tá? Então, é importante, nesse primeiro momento, colocar de quem partiu, porque isso tem que ficar muito claro, assim, para o neuro, para a escola, porque, às vezes, se foi um pedido da escola, a gente já leva em consideração que tem uma dificuldade aí que ele enfrenta na escola, ou às vezes é uma coisa só em casa, né? Às vezes ele dá trabalho para fazer lição de casa, não tem ritmo, tal, mas não é uma coisa que atrapalha na escola. Então, em vários momentos acontece da gente diversificar isso, tá? Aí eu coloco quando que a criança foi examinada no meu consultório. Então, a data da avaliação. Então, fulano foi examinado em meu consultório no período de tanto a tanto. E o diagnóstico foi feito nas áreas do desenvolvimento emocional, cognitivo e psicomotor. Aqui a gente já cerca tudo, né? Porque apesar da gente ser psicopedagogos, né? Embora, né? Apesar não. Embora sejamos psicopedagogos, a gente tem o psico aí, que ele, onde que é esse emocional a gente tem que avaliar? O emocional dele ligado à aprendizagem. Porque a criança, quando tem uma dificuldade, ela já chega insegura, ela já chega com o emocional balançado, fragilizado, muitas vezes. Então, eu sempre sugiro alguns testes projetivos, não só as habilidades cognitivas, mas que a gente avalie um pouco de como que está, como ele se vê como aprendente, né? Então, colocar algumas frases também que ele tenha colocado. Tem criança que chega lá e fala assim: eu sou burro mesmo, eu não consigo aprender. Não adianta treinar leitura que eu não consigo. Então, ali, mesmo que a gente não faça um teste projetivo, né, algum teste mais emocional, a gente termina percebendo muito do que ele nos traz e como que está essa autoestima dele e essa autoimagem frente à aprendizagem, tá? Então, por isso que eu coloco que foi feito em todas essas áreas.